Prefeitura de Montes Claros informou hoje que foi confirmado o primeiro caso de infecção pela variante Delta na cidade. Agora nós temos 303 pacientes confirmados com a doença. Hoje, dia 21 de março, completa 5 anos da publicação do primeiro decreto de enfrentamento ao coronavírus em Montes Claros. Boa noite. Boa noite. Na manhã da última quinta-feira, o Brasil se assustou com uma notícia de um crime atroz. Um vigia desequilibrado ateou fogo em crianças e professoras de uma creche no interior de Minas Gerais. Um ato de maldade e covardia. Um crime bárbaro chocou o Brasil nesta quinta-feira. 4 crianças morreram queimadas numa creche em Janaúba, Minas Gerais. É um dia muito triste realmente para a cidade de Janaúba, para todos nós. Pelo menos 15 vítimas foram trazidas para a Santa Casa de Montes Claros. O hospital anunciou que o atendimento está fechado. Foi montado um plano de contingência para receber os feridos dessa tragédia de Janaúba. Ai, gente. Meu Deus. Um ano depois, né, dessa tragédia, quando me pediram para fazer essa matéria lá, viajar para Janaúba, eu já, no momento quando eu soube que eu ia para lá, eu já comecei a me arrepiar, assim, com a ideia que eu tinha, né, na minha cabeça do que eu podia encontrar. Afinal, eram crianças queimadas, aquela história de terror, né? E eu me lembro muito da sensação de ir chegando na cidade e era uma cidade muito silenciosa e a gente foi direto para casa de uma família, e uma casa super simples, uma mãe que ainda vivia a devastação completa. Tinha perdido a filha. O quarto da criança ainda estava lá, o lugar onde ela dormia ainda estava lá, os brinquedos ainda estavam lá. Uma cena assim, de muita tristeza, de uma tristeza muito profunda, assim. O desespero tinha passado um ano depois, mas a profunda tristeza dominava aquele lugar. Ainda penso muito na minha pequena, né? Sofro todos os dias, porque só eu sei o que eu passo. Do jeito que ela deixou, continua. Isso é na mochilinha dela da escola. Que eles acharam e me devolveram. Que não queimou. Dani perdeu Thalita, de 4 anos, no incêndio na creche Gente Inocente, em Janaúba, Minas Gerais. No dia 5 de outubro de 2017, Damião, que era vigia noturno da creche, colocou fogo no próprio corpo e em alunos e professores. 14 morreram. 3 professores, 10 crianças e o vigia. Naquela noite eu não consegui dormir direito, dormi muito mal. Fiquei olhando pela janela do hotel, assim, imaginando as crianças que eu ia encontrar no dia seguinte. E aí no dia seguinte era um dia de um sol, assim, um dia quente, muito quente. E aí eu fui na casa de uma outra família e eu me lembro que o teto da casa eram aquelas telhas, tipo telha de amianto, sabe? E eu encontrei aquela menina muito queimada, usando aquelas roupas que a pessoa usa, né, para queimadura, aquelas roupas que são quase roupas inteiras, né, que fica até tapa as mãos, tem o rosto muitas vezes. Flavinha não pode pegar sol de jeito nenhum. Teve queimaduras em 80% do corpo. Ela fica mais em casa, né? E ela fica mais com o climatizador ligado. Um alívio para ela? Alivia mais. Tá estudando em casa, mas ela tem vontade de voltar. Tem. Eu tô insegura ainda. Ela pede? Pede, mas eu vou ter que colocar. O que ela fala? Ela fala que quer ir brincar com os coleguinhas.
A mãe vai tentar esperar mais um pouco, mas quem resiste a um sorriso desse? Eu vi como era importante estar ali para falar sobre aquilo um ano depois, porque as pessoas noticiam, né, as coisas só que depois que as luzes se apagam, né, que vai todo mundo embora, que os repórteres saem, começa a vida real. E a vida real ali era uma vida real muito dura, assim. A gente foi numa missa também que reuniu sobreviventes, pais, né, as famílias de quem também perdeu os filhos lá. Uma coisa muito forte também. Mesmo assim, a gente tendo voltado lá um ano depois, eu ainda fiquei me perguntando muito como é que seria o futuro daquelas crianças, mais um ano depois, outro ano depois, e daqui a 5 anos, 10 anos, o que aconteceria com aquelas crianças, né? É o tipo de matéria que não sai da cabeça. E aí isso é um registro, eu acho, de um acontecimento e de um registro histórico de um acontecimento, mas também depois um registro social de como a gente lida com as nossas tragédias, como psicologicamente falando, socialmente falando, como aquela cidade lidou com aquilo, como o sistema público, né, de saúde, e também a justiça, como aquilo impactou. Aquilo diz muito, assim, muito da sensação de abandono. Aquilo é um retrato, né, muito verdadeiro do que aquelas famílias estavam passando e vão passar. O jornalismo faz parte da comunicação social e é uma ciência social aplicada. As ciências sociais aplicadas são aquelas que estão conectadas diretamente com o que acontece na sociedade. É psicologia, comunicação social, administração e direito. Talvez tenha até surgido mais alguma nesse processo aí desses últimos anos. Mas ela sempre esteve dentro dessa linha. Então ela está muito conectada com o que acontece naquele momento e o que afeta a sociedade. Toda a matéria de jornal, desde o início da imprensa, se você voltar lá para o Gutenberg, ela faz um registro do que está acontecendo. Por mais parcial, direcionado ou, digamos assim, mais partidário que o jornal seja. Mas o que está registrado no jornal, ele é um documento. E a partir do momento em que você analisa isso pelo viés da história ou pelo viés da comunicação, isso se torna um documento que pode ser trabalhado e pode permitir tanto uma reflexão sobre o que aconteceu, sobre como aconteceu. A gente sabe, por exemplo, o que foi a campanha das diretas já no Brasil, pelo que está registrado na imprensa. Assim como a repressão pela ditadura militar está presente a partir do momento que você pega as páginas dos jornais brasileiros e vê que no lugar da manchete tem a receita de um bolo. O que foram as manifestações do MST? A partir do momento que você pega os vários jornais que noticiaram isso, com as várias abordagens que eles oferecem, né? Mais de centro, mais de direita, mais de esquerda, você consegue fazer essa construção. Então, a manchete jornalística, o texto jornalístico, ele tem essa perspectiva. Por quê? Porque ele é produzido naquele momento que ele acontece. A gente abre essa edição com uma notícia preocupante. A Prefeitura de Montes Claros informou hoje que foi confirmado o primeiro caso de infecção pela variante Delta na cidade. Além de ser responsável por casos mais graves da Covid, essa cepa é transmitida com mais facilidade também. Há 5 anos, o mundo estava no começo de uma guerra pela vida. As ruas deixariam de ter o movimento de todos os dias. O chamado novo normal estava próximo de ser motivo das nossas conversas. Dentro das unidades de saúde, profissionais de diferentes áreas precisaram ser cada vez mais fortes para salvar pessoas. A FIENG conseguiu a doação de 100 unidades deste equipamento para a região do norte de Minas, 50 apenas para Montes Claros e 50 para outras cidades do município, como Januária, Janaúba, Coração de Jesus. E olha, isso vai ser muito importante a longo prazo, porque vai ajudar a desafogar Montes Claros, uma vez que os pacientes dos municípios vão poder ser tratados nos hospitais municipais de cada uma das cidades.
Fazer reportagens naquele momento era muito diferente, porque a gente nunca sabia de fato o que estava acontecendo. Cada dia era uma informação nova. A gente não sabia que se tratava de uma pandemia quando tudo começou. No início, a gente não sabia nem que doença era essa, então as informações começavam a chegar aos poucos nos grandes centros. Depois essas informações iam se espalhando e a doença se espalhou muito rápido. Então a gente não sabia o que estava acontecendo, a gente não sabia como se prevenir, a gente não sabia o quão sério era aquilo tudo, o quanto isso ia afetar a nossa vida. A pandemia destruiu muitas histórias. Apenas em 2020, Minas Gerais registrou mais de 11 mil mortes em decorrência da Covid-19. Todos os momentos da pandemia foram muito marcantes, assim. Eu lembro que, de repente, a gente acordou aprendendo o significado da palavra lockdown, que eu, por exemplo, não conhecia, nunca tinha visto aquilo. Então, tudo foi muito marcante. Como eu era, na época, uma das repórteres mais jovens e eu não tinha comorbidades, então muitos dos meus colegas foram afastados. E eu e outros que éramos mais jovens, a gente continuou trabalhando o tempo inteiro. A gente não sabia o que estava acontecendo, a gente não sabia como se prevenir, a gente não sabia o quão sério era aquilo tudo, quanto isso ia afetar a nossa vida, se ia durar um dia, 2 dias, uma semana, um ano, a gente não sabia de nada. Então, a cada dia era uma informação nova, a gente ia aprendendo junto com a população, a gente ia pesquisando, consultando as fontes oficiais, que eram, claro, os médicos, né, os profissionais de saúde, as autoridades de saúde também, no nosso caso, principalmente a Secretaria de Saúde de Montes Claros, a Superintendência Regional de Saúde. Infelizmente, a gente não começa com uma boa notícia, né? Recebemos agora há pouco um boletim atualizado do município de Montes Claros, informando que os casos de coronavírus passam os 300 casos. Agora nós temos 303 pacientes confirmados com a doença. A gente ia colhendo com essas fontes direto para entender o que estava acontecendo, para a gente entender e a partir daquelas informações que a gente tinha, conseguir explicar para a população. Mas era tudo muito estranho, porque a gente não podia ter contato com as pessoas. Nós que somos mineiros, né, a gente tem essa mania de estar próximo, de abraçar, do toque, de pegar na mão. E naquele momento a gente não podia fazer isso. Eu me recordo, por exemplo, que o prefeito de Montes Claros, na época da pandemia, era um idoso. E a gente sempre tinha que entrevistá-lo, né, para saber como as coisas iam funcionar, o que ele iria liberar para funcionamento, o que ele iria fechar. E como era uma pessoa de comorbidade, a gente tinha que entrevistá-lo a quase 2 metros de distância, então era uma situação muito bizarra, porque a gente ficava longe mesmo, com aqueles microfones de fio enormes, esticados assim, para ficar o mais longe possível. Para falar sobre esse assunto, como vocês adiantaram, eu estou aqui com o prefeito Humberto Souto. Aqui eu agradeço por nos receber para falar sobre esse assunto. Prefeito, falando já sobre esses investimentos aí na ordem de 100 milhões de reais, vamos explicar só para a população de onde vêm esses recursos. Boa tarde. Teve uma época que até a gente não sabia se tinha que usar luva, se não tinha, se poderia ficar com as mãos livres. Depois a gente começou a usar a máscara, então todo mundo usava máscara o tempo inteiro, inclusive com o microfone na mão, quando a gente estava entrevistando, todo mundo de máscara. Para fazer perguntas, a gente ficava com o microfone e não podia chegar o nosso microfone próximo do entrevistado. Então, eram 2 microfones o tempo inteiro, o meu e a pessoa que estava sendo entrevistada, ela mesma segurava o microfone dela, o que era muito diferente para a gente. Antes de compartilhar qualquer equipamento, a gente batia a gente chamava de lisoforme, né? Como se fosse um bactericida nos microfones, para tentar se proteger o entrevistado. Então a gente tinha uma preocupação com a gente, claro, com as nossas famílias, mas também com aquela pessoa que a gente ia entrevistar. A gente abre essa edição falando das fortes chuvas que causaram alagamentos em cidades do norte de Minas. Em Espinosa, a água nas casas chegou a mais de 1 metro de altura. Mais de 10 mil pessoas foram afetadas pela enchente. A gente fala ao vivo sobre esse assunto com a Carla Marques, que está desde ontem em Espinosa acompanhando toda essa situação, né, Carla? Confesso que eu cheguei a ver as suas imagens hoje, que vocês enviaram para a gente. Muita tristeza por aí, hein? Boa noite. Muita tristeza por aqui. É impossível ver o que nós vimos hoje e não se comover. Bairros inteiros foram alagados, famílias que perderam tudo. Móveis, roupas, alimentos, que perderam sonhos, que gastaram aí a vida inteira para construir, lutaram para construir a casa e viram tudo, a água levar tudo. Eu cheguei no final do dia, já estava próximo de anoitecer e a enchente, né, a chuva forte foi durante a madrugada.
Então eu fui em alguns pontos que ainda estavam alagados, mas quando eu cheguei nesses pontos ali, eu não consegui ter uma real dimensão do problema. Primeiro, conversei com alguns moradores, pessoal da Defesa Civil, do município, e começou a escurecer, então eu não conseguia ver direito o que tinha acontecido com a cidade. Mas as primeiras impressões foram que todo mundo estava muito abalado. E aí, quando foi passando um pouco tempo, à medida que fui colhendo as informações, conversando com as pessoas, eu vi que, de fato, era algo muito grande, era uma tragédia mesmo. E, nesse primeiro momento, o que mais me impactou foi ver uma mulher andando. Ela estava voltando da casa dela, que ela tinha tentado salvar alguns alimentos, porque ela tinha perdido tudo. Então ela tinha retornado da casa dela. E na hora que ela caminhava, assim, dava para ver nitidamente a tristeza no olhar dela. Na rua tomada pela água, pai e filha não conseguiram segurar as lágrimas diante do sofrimento de perder tudo. No abraço, buscam alívio e conforto. Tá uma situação muito difícil, né, gente? Perdeu algumas coisas básicas, né? Mas não dá pra falar muito, não. Perdeu muita coisa na casa. Uma situação muito complicada, e ver meus pais passando por um momento desse é muito difícil. Muito difícil, ninguém imaginaria que ia acontecer isso. De acordo com a Defesa Civil, 1.600 pessoas estão desalojadas e foram para casa de parentes ou amigos, porque elas não têm como voltar para casa. Para andar nas ruas de alguns bairros, somente de barco. A situação, quase 24 horas depois das chuvas fortes que atingiram Espinosa, é essa: bairros completamente alagados. Todo mundo que eu ouvi, todas as histórias que eu ouvi me atravessaram muito. Eu fiquei extremamente comovida com a situação, com a forma como eu vi as pessoas ali na cidade. Mas tem uma que foi assim muito marcante, muito forte, que eu fecho o olho, eu consigo lembrar da cena, eu consigo lembrar perfeitamente do rosto desse entrevistado, porque ele falava com muita dor, ele falava com uma sensação assim de desespero mesmo. Eu estava de barco em um bairro completamente alagado, as casas estavam inteiramente debaixo d'água, o nível da água era muito alto. E aí eu estava passando com o cinegrafista e com outro morador de barco, porque era o único meio que a gente conseguia andar por esse bairro, e isso muitas horas após a chuva, muitas horas após essa enchente, o nível da água não baixava. E aí a gente andando de barco, e eu encontrei com esse morador e ele convidou a equipe para entrar na casa. E a gente entrou na casa dele de barco. Eu nunca vou esquecer esse momento, de entrar dentro da casa de uma pessoa completamente inundada, completamente alagada, dentro do barco. Complicado demais, né? Você fica desalinhado, né? Tem nem palavras no momento para falar, porque é triste, né? A água invadiu o quintal e a casa de D'Artagnan. A família dele está ilhada dentro do prédio. A maior preocupação é com a reação da mãe dele, que ainda não viu o que a água destruiu. E ele falava que, com muita dor, dava para ver assim nos olhos dele, não conseguia conter as lágrimas, chorando e falando que tinha perdido tudo, que a preocupação maior dele era com a mãe. E ele mostrava assim a casa e falava assim: isso aqui, olha, era cheio de plantas. A gente não consegue ver porque a água levou tudo, mas as plantas eram a maior alegria da minha mãe, e agora ela não tem mais nada. Eu consigo, né? Assim, tipo, a gente é homem, é mais fácil, mas eu vejo minha mãe, é o que me destrói, é ver minha mãe nessa situação que ela encontra. Que a paixão dela aqui é porque não dá pra gostar. Tanto de planta que ela ama e tá tudo afundada, entendeu? As bichinhas têm vida, é a paixão dela. Minha tristeza é só isso, entendeu? Porque, né? Mas você viu e tudo destruído. É um sofrimento muito grande, né? É, complicado demais, né?
tá tudo aí dentro da água, né? Felizmente, a situação é triste, né? E isso me marcou assim porque diante de todo o sofrimento que ele estava passando enquanto pessoa, a maior preocupação dele naquele momento era na dor que a mãe dele estava sentindo. Então me marcou muito, mexeu muito comigo. Eu fiquei muito comovida com várias histórias, mas essa de uma forma muito singular, assim, ao ver a preocupação do filho com a mãe diante de uma tragédia tão grande. Para quem viveu essa tragédia, acho que isso nunca vai ser apagado. Eu falo que, para mim, que estava lá enquanto uma profissional para reportar, para trazer a notícia, foi extremamente impactante. Eu não consigo, assim, dimensionar o que as pessoas que viveram sentiram. Então, isso já fica marcado e eu acredito que não tem como apagar isso. A reportagem, ela é um texto jornalístico que é extremamente humano, porque quando você faz a notícia, você está colocando os nomes. Quando você faz o texto opinativo, é a sua opinião, ou seja, você está se colocando, ou o viés partidário que você está defendendo, está se colocando. Quando você faz a reportagem, o principal da reportagem são os personagens. E a reportagem permite isso. Então, o quem do lead não é só um nome. Tem data de nascimento, tem informação acadêmica, tem formação cultural, tem formação de educação, tem a família que está em volta. Então, isso permite um desenvolvimento do texto, ou da matéria de rádio, ou da reportagem de TV, ou de internet, o que for, muito mais amplo. E com essa amplitude, essa abordagem mais elaborada, você consegue criar um documento que é um registro do tempo em que ele está sendo feito. E é um registro do tempo que ele está sendo feito porque vai ter a compreensão das pessoas que estão falando, vai ter a compreensão de quem te encomendou a reportagem, né? Seu chefe de redação que encaminhou para você fazer isso, e vai ter a sua própria compreensão, porque você está lá naquele momento, né? Então, a preservação dessa reportagem, até dessa notícia, né? Desse texto, seja ele impresso, a rádio, TV, internet, permite que você possa avaliar o que aconteceu naquele momento e refletir sobre isso, né? Se você for conversar com um professor da Unimontes, por exemplo, do curso de História, ele vai falar para você quantos trabalhos de mestrado, doutorado, de conclusão de curso, de TCC, tem lá discutindo o jornal durante um determinado período, a cobertura do jornal sobre um determinado assunto, a história de um jornal. A história de um jornal passa por isso, né? Um jornal, supomos um jornal de esquerda que surgiu ali no Brasil antes do governo de Getúlio Vargas, que teve a perseguição de Getúlio Vargas e que tem até a queda de Getúlio Vargas, a volta e depois a ditadura militar e depois a redemocratização. Então esse jornal, essa revista passa por vários momentos. Então o texto jornalístico, aí quando eu falo texto nessas diversas abordagens, ele é um documento. E esse documento pode ser trabalhado historicamente, até porque também é mídia, e a mídia pode ser trabalhada historicamente desde que surgiram os primeiros produtos midiáticos, né? Então tudo isso está dentro dessa perspectiva de que o jornalismo está muito conectado com a sociedade, ele reflete a sociedade, ele tem influência da sociedade, o jornalista tem as suas influências, tem as suas concepções, e tudo isso está presente no texto. E aí pode ser analisado por qualquer pesquisador que esteja disposto a fazer uma análise criteriosa, uma análise séria, né? Uma análise mais elaborada.